Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Infelizmente, né, a gente não pôde ter aula presencial, onde a gente poderia ter um contato mais próximo, né, que são aquelas nossas aulas que a gente combinou de ter quinzenalmente, com 4 aulas, mas a gente sem tecer comentários. A única coisa que eu posso falar aqui é um dos conteúdos nossos que está sendo abordado agora, na questão do que tange ao direito constitucional, que é democracia. Ela deve ser feita com amor, não se pode comprar, não se pode decretar, não se pode propor. Ela só se pode viver e conviver. E é vivendo, convivendo e construindo que se faz a democracia, né? A democracia ela não pode ser imposta. A democracia ela tem que ser construída. Ela é feita através de uma ordem social. Independentemente de pensamentos, independentemente de situações, é, né, é direito das pessoas fazerem as suas manifestações, suas contribuições, suas satisfações ou insatisfações. Eu tenho que ser inteiramente neutro, porque na qualidade de professor eu não estou aqui para tomar posicionamento. E também não quero tomar posicionamento, até porque se eu prego a democracia, se eu prego a igualdade de direitos, eu tenho que respeitar. Eu tenho uma opinião, tá? Eu posso ter a minha opinião, mas não significa dizer que eu tenho que expor a minha opinião, porque a exposição da opinião em situações divergentes, ela pode nos levar às críticas. É como diz o velho ditado, aqueles que acreditam em Deus, se Deus não agradou a todos, imagine eu. Então, bola para frente e vamos embora, que é direito constitucional, é assim que se pega. Um lado existe querer e o outro lado também querer. E o querer não significa às vezes poder. E a gente dá continuidade ao nosso artigo 4º, 3º da Constituição Federal. A gente falou no artigo 2º, né, que os princípios da República Federativa do Brasil são constituídos por um Estado democrático de direito, que tem como fundamentos, inciso 1, a gente aproveita os fatos acontecendo, a soberania. Inciso 2, a cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana, que ela tem que ser respeitada, além de tudo, tá? Eu não preciso fazer com que o outro aceite as decisões, mas também não é motivo de eu fazer com que o outro não aceite as decisões, tá? Os valores sociais, eles são livres. É livre a iniciativa do trabalho, livre de própria iniciativa privada. Nós precisamos viver e nós estamos vivendo e temos que viver um pluralismo político. O respeito à dignidade da pessoa humana ela tem que ser preservada, porque é isso que a Constituição Federal ela traz. Respeito acima de tudo e acima de todos, menos do cara lá de cima, né? Porque aquilo que é feito pelo homem, ele é propício de erros. Então, se a Constituição ainda não foi reformada, é porque até o momento ela continua sendo validada com eficiência e com eficácia. A gente só precisa conhecê-la para poder reivindicar os nossos direitos. A gente bate tanto no peito reivindicando direitos, mas a gente realmente reconhece quais são os nossos deveres? Será que a gente sabe de verdade o que é que reza os artigos constitucionais da nossa Carta-Mãe, aquela que nos orienta sempre? Então, a quem eu devo seguir?
Se nós vivemos numa República Federativa do Brasil, nós temos que pegar a Constituição Federal, ler artigo por artigo, antes de sair, ou criticando, julgando, falando ou deixando de falar, porque é ela que vai nortear os nossos pensamentos, tá bom? Então é isso que a gente precisa pensar. A gente fala também do artigo 2º, a separação. Minha gente, tudo é que está sendo propício mediante o que está acontecendo no nosso país. A gente passou por um processo eleitoral, a gente passou por uma eleição bastante acirradíssima, onde existem decisões. Não existe aquela história, processo democrático, quem ganhou e quem perdeu. Não existe percas ou vitórias. Existe um povo brasileiro lutando por igualdade de direitos. Então, quando a gente diz assim, olha, eu perdi meu voto. Não, você não perdeu seu voto. Não se perde voto. Por quê? Porque se você votou naquela pessoa que você considera como seu representante e ela vai te representar de fato e de direito, perfeito. Se você votou e o candidato no qual você não conseguiu elegê-lo, você também não perdeu seu voto. Porque você acreditou em uma ideologia. É você dizer que você tem convicção que você aceitou aquela proposta melhor foi para você. Ah, mas fulano ganhou e Beltrano perdeu. Não. Infelizmente, o país que a gente vive, eles pregam vitórias e derrotas. Nós não estamos numa arena e muito menos no campo de futebol. Quando eu digo eu votei no candidato X, é porque ele apresentou propostas ideológicas melhores, mesmo não assumindo o cargo, mas eu acreditei que ele tivesse as melhores propostas. Como é que a gente corre atrás das melhores propostas daquele que quer nos representar e a gente depois diz assim, fulano perdeu? Não. A gente acreditou. Isso é democracia. Isso é saber diferenciar, porque você votou com amor, você votou com criticidade, você votou com esperança, você votou que existe alguém que vai te representar e que se não foi o momento, um dia será. Beleza? Vamos falar um pouco da separação dos poderes? O artigo 2º, quando a gente falou da separação dos poderes da União, independentes e harmônicos entre si, os 3 poderes precisam se respeitar. O poder legislativo respeitar o executivo, respeitando o judiciário, assim como o judiciário deve respeitar o executivo e o legislativo, assim como o executivo deve respeitar o legislativo e o judiciário. Ou seja, existe uma interseção entre eles, tá? O respeito precisa ser mútuo e cada um tem que saber a hora certa de entrar numa esfera que lhe compete. O poder legislativo, ele tem muita força porque ele cria leis. Além de criar, ele fiscaliza a contabilidade financeira e orçamentária do patrimônio do quem está ocupando o poder executivo. Ele é exercido no âmbito da União, pelos deputados e pelos senadores. O executivo, ele governa mediante as leis que são criadas pelo poder legislativo. É como se o poder legislativo diz, tu vai poder fazer, agora tu tem que estar focado nestas leis. Tu tem que estar baseado nessa autonomia, tá? E aí que ocupa, é a União, através do presidente da República, e está sendo auxiliado pelos ministros do Estado. Mas o Poder Executivo, ele está sendo representado nas prefeituras, através dos prefeitos ou prefeitas, governadores ou governadoras. E o Poder Legislativo também está sendo representado
os deputados estaduais nas suas assembleias legislativas de cada estado, tá? E o Poder Judiciário tem uma função de julgar os processos judiciais. Entrou na esfera judicial, justiça. Se é justiça é porque você vai reclamar de direitos e igualdade. Isso vão ser aplicados a casos concretos, que vai passar por uma outra alçada. E aí existe o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça e seus respectivos tribunais, Tribunal de Justiça do Trabalho e assim vai. Mas a gente vem e se apega aqui aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ela constitui objetivos, letras bem garrafais, da República Federativa do Brasil são: inciso 1, construir uma sociedade livre. Ninguém está aqui para participar de processos impositórios. Justa e solidária. Quando a gente reivindica coisas, a gente às vezes tem que parar para pensar. A gente às vezes só quer o que é proveniente para a gente, o que é melhor para a gente. Não pode ser. Nós temos que saber ganhar e perder, perder ou ganhar. Isso é de livre espontaneidade e justiça. E ela precisa ser solidária a partir do momento que nós nos solidarizamos com o outro, é se pôr no lugar do outro. Garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo. Eu não posso de forma alguma, pense comigo, não quero estar dando exemplo, tá, pessoal? Porque a gente está vivendo um momento muito atípico. O objetivo primordial é garantir a continuidade do desenvolvimento da nação. Não podemos fazer com que algumas pessoas sejam privilegiadas e outras não. Porque o desenvolvimento nacional também ele tem que ter força da base. A base da pirâmide é que sustenta tudo. Vamos erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. As regiões, independentemente de seu tamanho, precisamos reduzir estas desigualdades. Vamos promover o bem de todos. Esse todos era para ser escrito em letras garrafais, sem nenhuma espécie de preconceito, com relação à origem, sexo, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Não olhe para o outro com olhar de desprezo nem de indiferença. Olhe para o outro como se fosse para você. Olhe para aquelas pessoas que a gente não sabe quais os problemas que elas estão passando. E quando a gente olha, quando uma pessoa tem uma sexualidade diferente, uma cor diferente, uma idade diferente, a gente está sendo preconceituoso. Isso está no artigo 3º da Constituição, inciso 4º. Então, quando a gente rompe esse princípio constitucional no inciso 4 do artigo 3º, dizemos que somos inconstitucionais. E aí a gente abre precedente para preconceito. E preconceito é assédio. E assédio é crime. E vai ser pautado no Código Penal, no Código Civil, no Código de Processo Civil, porque cabe processo. Então, muito cuidado. A gente cita também o artigo 4º, no caso,
que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. Nós, mesmo devendo um outro país por conta da dívida externa, mas precisamos ser, enquanto nação, independentes. Deve prevalecer a relação dos direitos humanos. Temos que garantir, independentemente do que você pense, que no presídio você pode pensar, só tem bandido, mas você já pensou que lá dentro também pode ter pessoas do bem, injustiçadas, e é por isso que a gente tem que ter os direitos humanos prevalecendo? Os povos precisam se autodeterminarem. Por isso que fala autodeterminação dos povos. Povos indígenas, povos africanos, eles precisam mostrar sua característica. E a gente tem que saber respeitar e não invadindo, principalmente quando eles cultuam religiões que envolvem candomblé. Por isso que quando a gente tem estudantes que fazem parte da igreja dos últimos dias, que na sexta-feira eles não podem ir para a escola, temos que respeitar, porque são povos, são autodeterminados, é cultura, é gente, e eles querem respeito. E nós temos que respeitar, porque eles são feito nós, tá? Eles são nós, nós somos eles e eles são e juntos somos fortes. Não intervenção, gente. A gente não pode intervir no processo, não, pessoal. Quando a gente está passando por um processo político-democrático, não é nós que devemos intervir nisso, não. Porque isso não é de competência nossa. Então a gente tem que saber aceitar as formas com ética e com humildade. E a gente vem no inciso 5 com a igualdade entre os estados. Os estados precisam ser iguais. Iguais em quê, Lúcio? Iguais em direitos, iguais em razões, iguais em distribuições por quantitativo de pessoas e por área demográfica. Precisamos defender a paz. Quando a gente vai para os campos de futebol, onde tem dois times adversários se enfrentando, não é um ringue, não é guerra entre países. Somos o mesmo povo, a mesma nação, defendendo a mesma pátria. E como a gente entra em guerra? Precisamos solucionar pacificamente os conflitos, como diz o inciso 7. Repudie o terrorismo ao racismo. Coopere entre os povos para o progresso da humanidade. Que povos? Povos de religiões, povos de territórios, povos de territórios nacionais e internacionais. Conceder asilo político, porque às vezes aquela pessoa que representa um ideal tem um outro lado que quer pegar ela para, matar. E a gente tem que saber respeitar isso. Por isso que a concessão do asilo político é importante. Quando diz no parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Então é isso que a gente tem que buscar. Ela tem que manter integração econômica, é um país ajudando o outro, é um estado ajudando o outro em relação à cultura, formação e continuidade, tá? E a gente tem a geração dos direitos,
onde a gente tem a primeira geração, que a gente fala de liberdade, segunda geração, de igualdade, terceira geração, de fraternidade. Quando a gente fala nas 3 dimensões, a primeira geração que fala de liberdade, a gente busca direitos que são negados. Não agir. Tem hora que a gente deve não agir, respeitar. Direitos civis e políticos, a liberdade política, a expressão religiosa e comercial, é liberdade. Respeitar o direito do indivíduo. Estado liberal. Quando falamos de igualdade, igualdade de direitos e prestações. Direitos sociais, econômicos e culturais. Direito de uma coletividade. Fraternidade, a gente fala de direito ao desenvolvimento. Meio ambiental, saudável, direito à paz, direito de toda a humanidade. E tudo isso é um Estado social e Estado democrático e social. Falamos dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais a gente tem na primeira geração a liberdade dos direitos civis e políticos. É de livre escolha. Segunda geração, a igualdade de direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, solidariedade, desenvolvimento e direitos difusos e a paz. E a quarta geração, direito à informação democrática e pluralista. O plural vivemos a cada dia. Mas aí eu lanço uma pergunta. Vou lançar uma pergunta para vocês. Quando a gente fala na quarta geração, vocês vão escutar esse vídeo e vão responder essa pergunta. Direito à informação, democracia e pluralismo. Vivemos numa sociedade que deve ou deveria ser pluralista. Mas será que pregamos? Será que pregamos o pluralismo? Será? Então, eu lanço esse desafio para vocês e vocês precisam mandar para mim essa resposta. Ok, pessoal? Boa noite e até a próxima semana. Obrigado.